Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai iniciar mais um episódio do nosso podcast Um Lugar à Mesa. Então, eu estou aqui com a minha convidada e eu quero primeiro falar para você, seja bem-vinda a esse lugar. Hoje a gente vai desfrutar de uma mesa que carrega a leveza, a presença do Espírito Santo, que carrega palavras de vida e uma história marcada por milagres, uma história que carrega muita fé. E prepare o seu coração para receber, para aprender e para receber a transformação do que você vai ouvir aqui hoje. Então, hoje eu estou aqui com a Sheila. Ela é uma amiga de aliança para mim e a gente já teve muitos momentos de mesa. E para mim é uma honra receber a Sheila nesse ambiente. E Sheila, primeiramente eu quero te dar as boas-vindas, né? Eu quero te agradecer por ter aceitado esse desafio de estar na mesa comigo, no podcast Um Lugar à Mesa. E quero te dizer que a tua história, tu carrega marcas que me curam todos os dias. Então, como a gente tem muitas experiências na mesa, hoje eu quero que as pessoas te conheçam. Quem é a Sheila da Silva? Bom, que prazer, né? Poder estar compartilhando e vivendo essa promessa junto com você. Um lugar à mesa. Porque quantas vezes a gente falou sobre precisamos gravar um podcast, né? E compartilhar um pouco até da nossa amizade, né? Não só entre nós duas, mas a gente tem uma história com outras pessoas também. Mas eu quero agradecer a Deus, glorificar a Deus por esse momento tão especial, por essa oportunidade, né? A primeira oportunidade eu não pude estar, né? O primeiro convite, fiquei muito triste em poder cancelar, mas aprove o Senhor a agendar uma nova data. E nós não vivemos a agenda da terra, mas vivemos a agenda do céu. E o podcast Um Lugar à Mesa, ele tem tudo a ver com você, com a tua história, com tudo que a gente já viveu. E vai ser um prazer poder compartilhar um pouco mais da minha história. Não só você que sabe de tudo, né? Desde o dia que eu nasci, toda a minha trajetória e tanta coisa que a gente já viveu juntas. Mas poder compartilhar e as pessoas poderem ouvir e que eu possa ser canal de bênção, canal de cura para outras vidas. Nesse dia, nesse tempo de mesa, que vai ser um prazer poder compartilhar não só da minha vida, mas da palavra de Deus e de tudo aquilo que Ele já fez e que Ele ainda vai fazer. Então, eu gostaria que tu começasse contando a tua história. Quem é a Sheila da Silva? Se apresenta para o pessoal te conhecer e também contando as experiências que tu teve com Jesus até aqui. Amém. Então, vamos lá, né? Me chamo Sheila. A Sheila Cristina Silva da Silva. Por que mais um Silva, né? Que todo mundo fala. Mas eu sou a Sheila, sou casada com o Rubens. Para sempre, né? E tenho a Ana Carolina, mãe da Ana, que tem 15 anos. Sou muito feliz, muito realizada com a minha maternidade, com minha família. A família que o Senhor me deu, né? E eu sou a Sheila, sou a filha do Edson e da Marlene, sou irmã do Jefferson e do Anderson. Eu gosto muito de falar sobre eles, porque eles fazem parte da minha história, né? Minha família, né? E a palavra de Deus diz, né, que quando a gente casa, a gente... os pais e os irmãos, eles são os nossos parentes, né? Então, hoje a minha família, né? Minha construção que o Senhor me deu é o Rubens e a Carol. E logo mais, né, já tenho orado pelo meu genro também, tenho colocado ele na presença de Deus e vai ser um filho, né, que vai aí acrescentar na nossa família. Bom, então, falando um pouquinho de como que eu conheci Jesus, tá, Jus? Quero falar um pouquinho que eu acho que é muito importante. Eu não nasci num lar cristão, né? Por mais que muitas pessoas falam assim, Sheila, parece que tu já tem algo que já nasceu num lar cristão. Eu não nasci num lar cristão. Mas desde muito pequena eu via que tinha algo dentro de mim, que tinha algo que me aguçava a buscar a Deus. Eu falo que eu vim de um lar disfuncional, né? Como a gente já compartilhou muito nossos momentos de mesa, né? Meu pai e minha mãe tinha
problemas, né? Era um lar de muitas brigas, um lar que a gente acompanhou muita coisa, né? Eu com meus irmãos, eu sendo a primogênita, sendo a mais velha, então eu vivi muita coisa. E eu lembro que nos momentos de desespero, né, quando o pai e a mãe brigavam, assim, aonde eu tava, eu curvava a minha cabeça e eu conversava com Deus. Eu falava: Deus, aonde tu tiver, pai, tu pode acalmar essa briga. Aonde tu tiver, Senhor, tu pode paralisar agora todo esse barulho, essa coisa que tá acontecendo. E eu lembro que, assim, do nada acontecia uma briga, né? Eu já compartilhei num outro podcast e também compartilhei no meu livro que eu fiz parte, né? Logo mais vou falar um pouquinho do livro aqui, sobre a trajetória da Sheila da infância. A Sheila, ela era a filha única, ela tinha os mimos, né? E esses dias, Dilce, foi muito forte que eu tive uma impartição que eu fui lá na minha infância, quando meu pai me ensinou a andar de bicicleta. Foi bem forte isso, sabe? Que eu vivi. Eu lembro muito nítido, assim, quando ele tirou as rodinhas e eu aprendi a andar de bicicleta. E foi em um dos nossos cultos, celebração da casa, né? Da casa do pai no qual eu congrego hoje. E foi cura pra mim. Porque muita gente fala que tem lembranças, né? Sobre o passado, sobre a infância, como que aprendeu a andar de bicicleta. Então, eu não tinha isso. E num momento desses, eu tive essa impartição não faz muito tempo. Deve estar fazendo aí uns 3 meses que eu tive isso. E eu comecei a lembrar de tantas coisas, porque a gente lembra muito das coisas ruins, né? Ah, eu vim de um lar disfuncional, meu pai e minha mãe brigavam, e isso e aquilo, enfim. E eu tive essa experiência. E como também eu tenho da minha mãe, né? Minha mãe sempre muito batalhadeira, para sustentar a casa junto com o pai. O pai, na época, né, ali, quando era só eu também, os dois trabalhavam juntos. Enfim. E aí a gente vem e começa a lembrar de tudo isso que Deus tem feito, né? Então, logo em seguida veio meu outro irmão, o Jefferson, depois o Anderson, e eu já não era mais a única da casa, né? A atenção não era só mais pra mim. Então, era pra mim e pros meus irmãos. Mas, no decorrer, né, me foi colocado uma responsabilidade, né? Minha mãe saía pra trabalhar, meu pai, e eu me tornei a irmã mais velha que tinha que cuidar dos irmãos. E quantas vezes a gente já falou sobre isso, né? Nos nossos tempos de mesa. Eu falo que eu fui preparada realmente, né? Como a remidora geracional, como aquela... Hoje eu vejo assim, eu olho, né? Realmente assim, quando Deus nos chama como uma remidora. Ser remidora é aquele, né? Que rasga a terra, que prepara a terra, né? Igual quando alguém fala assim, eu não quero chegar no ambiente sozinho, quero que alguém chegue comigo. Sempre tem que ter aquele, né? Que chega para preparar o ambiente. Então, eu me tornei a irmã mais velha. E já compartilhei isso algumas vezes, né? Em outros momentos. Meu pai, ele lutou por muito tempo, né? Com o vício da droga, né? Onde a gente viveu muitos tempos difíceis, de deserto, de sequidão, de vale mesmo, né? Onde realmente Satanás, ele tentou destruir toda a nossa casa, toda a nossa família. E eu falo que são vitórias vencidas constantemente, né? A gente nunca pode falar que a gente já venceu, mas a gente tá vencendo diariamente, né? Então, a situação foi agravando, sabe? O pai nessa situação, a mãe trabalhando pra não deixar faltar nada, pra, né, ter pelo menos a base. E a Sheila se tornou a mãe do Jefferson e do Anderson nesse tempo, né? Então, eu tinha que ter o compromisso mesmo. Não era só de dar aquela olhadinha. Eu cuidava deles como mãe. Então, eles têm 1 ano de diferença, 1 ano e 2 meses. Então, todas as vezes, né, a Mana buscava na creche, a Mana buscava, a Mana levava, chegava em casa, banho, comida, ajudava no serviço da casa, né, lavar, passar, cuidar da casa, como uma mulher mesmo. E eu era muito nova. Então, eu falo que esse período de criança para adolescência eu não vivi uma adolescência, né? Mas, hoje eu glorifico a Deus, porque eu me tornei mãe, eu me tornei esposa. Eu sou aquela que cuido do meu lar, eu priorizo a família, eu falo que a família é a prioridade, porque eu venho de um lar disfuncional, então eu sempre dizia, Deus, eu não quero ter um casamento frustrado, eu não quero viver o que a minha mãe viveu, né? Então há muito medo sobre isso, sobre não ser repetitivo, não repetir aquilo que aconteceu com a geração da minha mãe, né? Então, literalmente eu fui chamada como uma remidora. Foi fácil, não foi? Tive muitos nãos. Até hoje a gente ri, né? Às vezes que
As amigas da escola marcavam alguma coisa, eu nunca podia ir, eu nunca podia participar, porque eu tinha um compromisso, né? Então eu falo que me foi roubado essa parte. Mas hoje eu sei que eu fui curada, né? Hoje eu olho para os meus irmãos com um olhar de irmã. Por muito tempo eu esperei algo deles, como a mãe. Eu sempre falo assim, né? Que o princípio da honra carrega, né? Eu carrego o princípio da honra. Então, passar um dia das mães, muitas vezes, e eles não me mandar uma mensagem, pra mim era muito difícil aquilo. Ou talvez não ser presenteada no meu aniversário, porque minha linguagem de amor é presente, né? Então eu dizia, meu Deus, eles não me olham como a mãe, meu Deus, eu fiz tanto por eles. Mas um dia, lendo o livro Raiz da Rejeição, eu entendi que eles não me deviam nada. E que foi colocado sobre mim uma responsabilidade, mas eles não me deviam nada. E quando eu li esse livro, esse capítulo, né, que falava muito da rejeição ali, eu falei, uau, eles não me devem nada. Então, naquele dia foi num lugar de mesa, onde estava nós e mais mulheres fazendo, eu acredito que até tu estava nesse tempo com essas mulheres. A gente fez um devocional do livro A Raiz da Rejeição. Sim. E nesse livro eu falei, meu Deus, uau, eles não me devem nada. E ali começou mais um processo, porque a gente vive de processos, né? Então eu falei, realmente o Jefferson e o Anderson não me devem mais nada, meu pai e minha mãe estão liberados, né? Porque eles não podem nos dar aquilo que eles não tiveram. Então hoje a gente tem esse conhecimento, mas até acessar esse lugar é muito difícil. É de retiro em retiro, conferência em conferência, jejum, oração, entregue, o Senhor falando com a gente no secreto, até mesmo na leitura de um livro, né? Eu não sou muito focada na leitura, mas as minhas amigas de aliança, assim como você, que é muito focada, né? Sempre fala, lê tal livro, né? Esse livro foi libertador, esse livro é cura. Então, um dos livros que eu li, que foi um divisor de águas para mim, foi o livro A Raiz da Rejeição, que eu super indico, né? Então, se passou ali um tempo e a Sheila sempre quis, né? Ser aquela que cuidava da casa, inclusive a gente morava numa casa humilde, mas sempre muito limpa, caprichosa, né? Mãe nos ensinou muito sobre isso. E a gente vem com tudo isso, né? Pra nossa vida. E bem ali no início, ali entre 12 e 13 anos, eu já queria trabalhar, já queria agregar uma renda pra mim, pra custear os meus gastos, né? Comprar o meu shampoo, né? Poder tomar um sorvete com as amigas. Então, já bem de cedo, além de eu ter o compromisso da casa, de estudar, né? Eu tinha uns extras. Então, trabalhava de babá, vendia Natura, vendia Avon. E eu falo que desde cedo, acho que o sangue do empreendedorismo tá sobre mim, né? Então, eu fui uma pessoa que eu não conhecia o mundo, né? Eu falo isso quando eu sempre ministro a palavra. Eu não acessei o mundo de uma forma intensa, né? Uma balada. Eu fui uma pessoa que eu falo que Deus, ele realmente me guardou. E muitas vezes eu perguntei pro Senhor, nossa, mas eu não acessei o mundo igual muita gente. Eu vim do mundo, eu vim disso, daquilo. Não. Mas todo o meu processo de cura, vindo de um lar disfuncional, vindo de uma família que não tinha uma base, né? Eu falo que o Senhor, ele havia me escolhido desde o ventre da minha mãe. Quando eu era nova, nessa fase ali, entre 10, 11 anos, a gente tem uma pessoa muito amada na nossa família, que é a vizinha da minha mãe. E ela frequentava a Igreja Universal. E nesse tempo eu comecei a frequentar com ela. Imagina, amiga, a Igreja Universal era bem longe daqui. Tipo, era lá na entrada de Camboriú. E nós ia e voltava a pé. E esses dias eu tava compartilhando também com uma pessoa sobre isso, né? E eu falei, meu Deus, né? Olha que incrível. Eu ia e voltava a pé. E hoje a gente nem quer mais andar a pé, né? E voltava a pé. E eu falo que ali, né? Um curto período eu frequentei a Igreja Católica e fiz a primeira comunhão. Num curto período, bem pouquinho ali. E depois eu frequentei a Igreja Universal. E a gente ia a pé e voltava. E ali foi um tempo que eu busquei muito a Deus, sabe? Busquei muito a Deus pela minha família. Pela minha casa, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Pela cura do meu pai, né? Pela libertação dele. Fiz muitas campanhas sobre isso. Mas eu tinha uma vizinha de trás, tinha uma vizinha na rua da minha casa, que a gente teve uma infância, assim, também bem próxima, que elas frequentavam a Assembleia de Deus. Então, antigamente se falava muito sobre a escola dominical. Sábado à tarde tinha muitos momentos assim, com as crianças. E volta e meia, quando eu podia, eu participava.
E todas as vezes, quem quer vir aqui na frente e receber uma oração pela sua família? Eu tava lá, eu era uma criança, né? Uma criança para adolescência. Então eu falo que desde cedo a minha intimidade com o pai, ela já existia. Na minha casa, eu tenho uma lembrança, no quarto, nós tínhamos um triliche, porque era 3 irmãos, um quarto para 5 pessoas. Então, assim, a gente dormia tudo meio um em cima do outro. E no nosso quarto tinha um quadro, e esses dias me veio essa lembrança. Eu tava orando e meu Deus, né? Desde cedo a gente busca, a gente ora pela nossa casa, pela nossa família. E tinha um quadro que era uma imagem de Jesus, antigamente se usava muito nas casas. E amiga, eu olhava para aquele quadro e eu conversava com ele. E era um quadro, mas para mim eu tava falando com ele. A tua experiência. Era a minha experiência com Deus, né? E eu olhava para aquele quadro assim, eu falei, o Senhor pode me ajudar. O Senhor pode salvar minha família, o Senhor pode aliviar toda essa briga. E todos os momentos que tinha uma desavença, eu tava lá de frente para aquele quadro. Então, assim, eu falo que desde cedo eu já tinha uma intimidade com o pai, né? Então, desde cedo, né, buscava. Então, eu aceitei Jesus muito cedo. Eu lembro muito nítido o dia que eu aceitei Jesus. Foi na Assembleia de Deus, num culto de domingo à noite. Nunca vou esquecer. Eu vim para casa radiante, queria que todo mundo aceitasse Jesus e que todo mundo acessasse aquela alegria no espírito, né? Porque quando a gente acessa, né? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, é isso. Então, começou um novo tempo sobre a minha vida, né? Mas eu falo que a minha experiência de criança para adolescência foi bem curta, assim. E logo em seguida, né? Eu tinha 16 para 17 anos, eu conheci o Rubens, meu esposo. Meu amado, né? Rubens, te amo, meu amor, que vai assistir o podcast. E só que quando a gente começou a namorar e ter um relacionamento mais sério, né? Apresentamos ele ali pra minha família. E Rubens tem 12 anos de diferença, né? A gente tem 12 anos de diferença. Então, na época, imagina, era uma menina de 16 anos que recém tinha passado por essa fase e encontrou um homem mais velho, né? Então, assim, deu burbulho, né, gente? Com certeza, né? Mas hoje eu entendo, né, as fases, as estações que a gente viveu. Eu queria realmente fugir daquele problema todo, né? Fugir de casa, fugir dos compromissos, né? Nessa época eu já trabalhava fora, meu primeiro emprego no Rosen Café. Então, eu estudava, trabalhava e conciliava no serviço da casa e os irmãos. Já os meninos já estavam maiores, então já se ajudavam também. Mas teve um dia que o Rubens convidou para fugir de casa. Vamos fazer uma viagem comigo. Meu Deus, daqui ali em São Paulo. Daqui ali, né? Amiga do céu. Só faltou botar... A minha mãe só faltou botar a polícia atrás de mim. E hoje eu sendo mãe, eu falo, gente do céu. A Carol, minha preciosidade, né? Então, assim, hoje eu me coloco no lugar de mãe, né? Então, com certeza, a gente vai lá, ora, Senhor, eu levanto o altar de arrependimento para que essa maldição não alcance a minha geração, né? Mas eu fugi, né? Fugi de casa. E nesse namoro aí, a gente fez uma viagem de bate e volta em São Paulo, que o Rubens é caminhoneiro, então eu fui, tive essa experiência. E quando a gente chegou de viagem, né? O pai naquela época falou, olha, tu tem que assumir minha filha. Vocês não vão ficar assim de rolo. O Rubens, não, vou assumir ela. Então, a gente se assumiu, né? Então, bem rapidamente, assim, a gente namorou um tempo bem curto. E com 17 anos, literalmente, a gente colocou nossa aliança no dedo. A gente se juntou mesmo. Não casamos, nada no papel, mas a gente se juntou. E eu fui viver minha vida dentro do caminhão. Então, essa é uma história que poucas pessoas sabem. Quando eu conto, Dilce, elas ficam assim, meu Deus, mas como que foi? Gente, parece história de novela. Foi tudo muito rápido, né? Então, assim, nesse tempo que a gente decidiu viver juntos, a gente comprou um terreno e a gente falou, ó, pra gente construir a nossa casa, a nossa família, a gente vai precisar de renúncia. Então, eu saí do emprego e, gente, foi tudo novo. Foi, assim, uma loucura. E aí, a gente foi embora pra trabalhar lá na Bahia. Então, eu falo que eu vivi 1 ano na Bahia, tenho um pezinho baiano. Quando eu contei esses dias pra uma amiga, ela, não acredito. Falei, essa é a minha experiência, minha história de vida, que eu conto aqui nesse livro, né? O Mulheres Imparáveis, tá aqui meu capítulo. São poucas folhas, mas eu
eu tentei resumir, né, Jussi? Um pouquinho da minha história. Então, eu fui convidada por uma amiga que acompanhou toda essa história minha na época, Daniela Rocha. E eu fui convidada para ser coautora junto com outras mulheres no livro Mulheres Imparáveis. Então, aqui eu falo um pouquinho dessa fugida de casa, dessa maternidade que eu era irmã e me tornei mãe. Então, nesse livro, né, eu relato. Esse livro, gente, eu até esqueço que ele existe, porque realmente ele não foi escrito para levantar fundos ou para ganhar algo sobre ele. Esse livro, ele é um livro onde conta história, né, de muitas mulheres, não só a minha, mas de outras, e que é um livro que carrega cicatrizes. Um livro que carrega muita história, sabe? E eu falo que um dia eu vou partir, como todos nós, mas alguém um dia vai ler, não só a minha história, mas de outras, e que esse livro seja um legado, né? E que a minha história seja... Um dia as pessoas possam lembrar e dizer assim, uau, a Sheila venceu. Ah, a Sheila, filha da Marlene, tu lembra? A neta da Maricota, sabe? E uma das coisas, Jussi, que eu lembro nessa época, que eu fugi de casa ali, eu não queria envergonhar minha mãe nem meu pai. Eles não mereciam ser envergonhados, né? Porque a minha mãe batalhou muito por nós, pela nossa educação, pelo nosso sustento, para que a gente pudesse crescer seres humanos de caráter. Então, quando eu fui embora, nesse 1 ano, a gente ficou 1 ano fora de Camboriú. Foi muito desafiador. Meu Deus, eu tinha muita saudade dos meus irmãos, eu tinha muita saudade da minha casa, da minha rotina, da minha mãe, do meu pai. Saudade até daquele ambiente, que era um ambiente onde tinha briga, mas tinha momentos de amor, tinha momentos de carinho. Minha mãe sempre lutou muito, né? Então, assim, não era só brigas, né? E foi desafiador nesse 1 ano. Tanto na saudade, como eu conhecer o Rubens e ele me conhecer. Né? A gente viveu muitos desafios. Por muitas vezes eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Mas era necessário. Eu falei, como que eu vou voltar pra casa? Como que eu vou simplesmente chegar na frente da casa da minha mãe com uma bolsa e dizer, ó, voltei? Não. Porque eu entendi que família é pra sempre. Então eu tava construindo a minha família. Eu não queria abandonar aquilo que eu desejei por tanto tempo. E eu lembro, Jussi, que eu até já compartilhei isso no nosso momento de mesa, né? Que a gente parava no posto pra tomar banho. Porque, gente, não tinha um lugar pra tomar banho certo, era posto. Parava lá, descia a bolsinha, toalha de banho e tomava banho lá no banheiro. E eu lembro que muitas vezes eu dobrei o meu joelho nesses banheiros. Muitas vezes eu dobrei meu joelho e eu falei com Deus ali. Falei, Deus, eu tô tão longe da minha casa, tão longe da minha família, eu tô num lugar tão longe e não tem ninguém aqui. E eu falava com Deus e eu falava, Deus, me ajuda a superar. Eu preciso construir uma história, eu preciso construir meu casamento, a minha família. E eu escolhi viver o processo. E, amiga, imatura, 17 anos. Não tinha maturidade nenhuma, não tinha uma base nenhuma de amigas de aliança, de pessoas. Eu estava literalmente sozinha. Era eu e Deus ali. E eu sei que Deus, ele me ouviu muitas vezes naqueles lugares. Naqueles banheiros onde eu dobrava meu joelho ali antes de tomar meu banho e falava com Deus. Deus, eu tô aqui. Me ajuda. Então foi um ano bem desafiador. Nesse 1 ano também foi um ano onde eu conheci pessoas, né? Onde quando a gente ficava na fila esperando o marido carregar dentro das empresas, a gente conhecia as mulheres do caminhoneiro, né? Então eu conheci muitas pessoas pontuais, muitas pessoas assim abençoadas. Nesse 1 ano também aprendi a dirigir, então só não tenho habilitação para dirigir caminhão, mas aprendi, né? Lavava roupa na mão, cozinhava, fazia tudo. Fazia tudo ali. Mas a gente viveu um tempo, assim, bem difícil. Porque não é fácil. É uma escolha, né? Passou 1 ano, então a gente veio pra Camboriú visitar a família. Meu Deus, saudade dos meus irmãos, saudade da minha família, da minha mãe, do meu pai, de todo mundo, das amigas. Mas foi só uma visitinha. Depois a gente voltou. Enfim, passou 5 anos.
E o Rubens, né, sempre pedia, queria que tu tivesse um filho, queria que tu engravidasse. E aí, nesses 5 anos, quando completou 5 anos, a gente tinha um lugar, né, onde eu morei na frente do Coque. Muita gente me conhece quando eu morei na frente do Coque. Eu morei na frente do Coque, alugamos um apartamento ali, então mobiliamos, era tudo arrumadinho. Então, eu viajava e quando eu chegava, que vinha pra casa, tinha minha casa montadinha ali. E quando deu 5 anos que a gente estava junto, a gente decidiu juntos, a gente planejou juntos a gravidez. Né? Então, eu engravidei da Carol, foi muito rápido, né? E quando eu descobri que eu tava grávida da Carol, eu tava lá na Bahia, né? Que eu fiz o teste. E foi bem legal, foi bem emocionante. Eu sei, assim, eu falo pra ela, né? Que eu sei exatamente o dia que eu engravidei. A Carol foi uma filha desejada, amada. Foi uma filha onde eu sonhava muito em tê-la, né? Quando eu descobri que era uma menina, eu fiquei muito feliz. Até porque, como eu tive o Jeff e o Anderson... Né, que eram meus irmãos, então, particularmente, já tinha aquela experiência de menino, eu fiquei muito feliz, né? Então, eu falo pra ela, filha, eu sou muito realizada em ser tua mãe, né? Nos nossos momentos, eu falo que uma das coisas que a Carol não precisa lutar é com identidade, porque ela é bem resolvida e que eu acho que isso reflete muito, né? E, enfim, engravidei da Carol, uma boa parte da minha gravidez eu ainda viajava, mas depois que eu tive ela, então, eu fiquei um pouco mais em casa, né? Exercer esse momento de mãe, né? O meu parto foi uma bênção. Tudo aconteceu de forma muito abençoada, sabe? Então, toda a gestação abençoada, todo o processo da maternidade e o meu momento no hospital foi tudo uma bênção. Enfim, mas como todo casamento, existe um momento que chega uma crise, né? E o nosso casamento chegou num momento de crise. Num tempo bem de deserto mesmo, de vale de ossos secos, né? Eu caminho muito sobre a palavra de Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos e literalmente a minha vida, ela foi por um período, eu vivi como Ezequiel. Eu caminhei no meio de um vale, o meu casamento, ele era um vale. Onde literalmente era a separação e não tinha mais escolha, né? E nesse período... de deserto, de vale, a Carol já tinha ali 3 aninhos, mais ou menos, de 2 para 3 anos ali. Eu queria muito também, nesse período, voltar a estudar, sabe? Eu falava assim, meu Deus, a minha vida parou. Minha vida parou porque eu fui viajar e na estrada a gente se limita a muita coisa, né? Eu vejo pelo Rubens, assim, Rubens não tá nas datas comemorativas, não acompanha muita coisa por conta disso. A estrada rouba muito isso, né? E aí, então, eu comecei a estudar, né? Fiz o supletivo, que faltava o 2º e o 3º ano do ensino médio. Logo em seguida, nesse período, eu arrumei um emprego, né? Numa escola de uma rede privada aqui em Camboriú. Então, eu pensei, preciso mudar essa história, preciso, né, voltar. A gente é nova, não pode ficar parada. Então, eu vi que ali o Senhor recalculou a minha rota. Lembrando, Dilce, que nesse período eu não frequentava igreja nenhuma. Não tinha, mas conversava com Deus. Não tinha relacionamento com a palavra de Deus, né? Que a Bíblia é minha amiga. Não tinha relacionamento com a palavra, mas eu conversava muito com ele. Mas por um período também eu fui muito em casa de oração, sabe? Hoje eu tenho um pouquinho de cuidado, bastante cuidado, aliás, sobre quem ora por mim, quem bota a mão na minha cabeça, né? E sempre eu acreditei que Deus tinha uma promessa sobre a minha vida. Sempre, desde sempre. Então, eu concluí meus estudos, fui para a faculdade, me formei, né, como pedagoga. Junto com a faculdade, eu fiz a pós-graduação. E na escola onde eu trabalhava, né, fui professora por um período. E muita coisa aconteceu. E dentro desse momento, de quando eu trabalhava nessa escola, o meu casamento entrou em crise. E foi um tempo de muita dificuldade, sabe? Mas foi nesse período onde a minha cunhada Fabrícia, ela já conhecia, né, a nossa pastora, nossa mãezona hoje. E ela nos apresentou a igreja, apresentou a pastora, o pastor Vanderlei. E ela me ajudou muito nesse período, sabe? Então ela falou, Sheila, tu quer ajuda? Eu falei, quero. Então a gente começou esse processo. E ali foi um lugar onde eu tive um encontro com Deus, sabe? Nesse tempo. Então eu comecei na igreja, comecei a me dedicar. E um dos lugares onde eu comecei a frequentar, que eu falo que pra mim foi uma base, foi, na época era PG, né? Que hoje é GPS. Então, grupo de convívio, pequeno grupo, né? Muita gente conhece.
E foi nesses lugares, nesses momentos onde eu tive muito suporte, né? Onde na época a pastora G era líder do PG e ela nos apontava muito o caminho, né? Através do testemunho dela, as palavras ministradas, conhecendo novas pessoas e sabendo que eu não era a única pessoa que estava com problema, mas existia outras pessoas que também tinham problema. E ali foi um período de cura, onde comecei a viver um novo tempo na minha vida. Eu falo que esse período foi um tempo, isso deve estar fazendo aí uns 14 anos. 13 anos para 14. Esse tempo onde eu conheci amigas que me levaram para o meu propósito, né? A igreja lá no Santa Regina era menor, né? GPS tinha 1, 2, né? E, enfim, e eu me dediquei. Quantas vezes eu saía de casa e falava, se Deus não falar comigo hoje, eu não vou mais. E chegava lá, Deus falava. Deus falava na palavra, no louvor, não desiste, continua. E então a gente entendeu, né, que dentro da nossa aliança a gente precisava selar a nossa aliança, né? Nós não estávamos dentro da aliança, nós estávamos em fornicação, nós não tínhamos casado, né, no papel como mandava, né, como a palavra de Deus nos ensina. Então a gente organizou tudo. Então se é pra crise cessar, se é pra melhorar, vamos casar, vamos fechar as brechas que existem. E a gente casou. Não foi fácil. Meu Deus, gente, quando eu lembro daquele tempo, meu pai da glória. E nesse período disso, muita coisa aconteceu, porque daí quando eu tava frequentando o PG na época, indo pra igreja, muita coisa o Senhor veio falando ao meu coração, sabe? E uma das coisas que o Senhor falou pra mim era que eu tinha que me mudar de casa. E aqui eu falo que tem uma chave nesse testemunho da casa. Quando eu morei naquela casa na frente do coque, eu morava em cima e depois eu passei pra parte de trás. Aquela casa, ela mofava muito. Aquela casa que eu morava na parte de trás. A parede, assim, mofava de um jeito, não tem noção. Nessa época, a gente estava começando a se conhecer. E eu tinha que lavar com Kibô a parede, assim, miga, semanalmente. Porque era muita... embolorava de uma forma. E um dia eu tava na igreja, num culto. Eu lembro como se fosse hoje, um culto de domingo à noite. E era um pastor de fora pregando. E nós estávamos em crise no nosso casamento, tá? A gente estava vivendo um tempo ainda de sequidão. E o pastor falava assim, ó, eu não sei, mas se você mora numa casa, você mora numa casa onde tem mofo, onde bolora, onde você não vem se limpar, os espíritos se alimentam do mofo, os espíritos se alimentam dos fungos. Então você precisa sair desse lugar. Talvez existem pessoas aqui. Eu lembro muito forte. Existem pessoas aqui hoje que tem que mudar geograficamente. Tem que se mudar desse lugar onde você mora, porque o novo de Deus vai chegar, mas você precisa sair desse lugar. Amiga, parece que eu entrei assim dentro de um lugar assim e falei, sou eu, essa palavra é pra mim? Essa palavra é pra mim, eu preciso sair daquele lugar. Ele tá falando pra mim, ele pregando. E eu esqueci tudo que tava em volta de mim. E aquela palavra cravou no meu coração. Eu falei, é pra mim essa palavra. E eu falei pro Rubens assim, ó, eu não sei se tu vai comigo, pra onde eu vou, não sei como que vai ser, mas eu vou me mudar dessa casa. Tempos depois eu fiquei sabendo que sempre que as pessoas que moravam nessa casa, elas se separavam. Olha só, então existia algo dentro dessa casa. Por isso que eu falo, esses dias eu compartilhei com uma pessoa sobre isso, eu falei, existe momentos e estações da nossa vida que vai ser necessário nós mudarmos geograficamente de lugar. E muitas vezes a gente fala, coisa da nossa cabeça, não. Vai ser necessário a gente mudar geograficamente. E naquela época eu lembro que a gente estava passando, assim, uma situação muito difícil. Nesse decorrer tudo, a gente casou, a gente fechou a nossa brecha, a gente orou, trouxemos a Carol para dentro da aliança, mas o casamento ainda não estava como era para ser. E eu lembro muito nítido, assim, surgiu uma casa para eu alugar bem pertinho onde é a nossa igreja hoje. E eu fui lá, falei com o homem, tava tudo certo para eu alugar a casa. E o aluguel era R$1.200, na época eu ganhava R$900 no meu trabalho na escola. Eu dizia assim, Senhor, eu não sei como que eu vou pagar o aluguel. Mas de uma coisa eu sei, eu tô sobre a tua dependência, eu vou sair dessa casa. E eu sei que o Senhor vai sustentar o propósito. Amiga, no mesmo dia, o meu tio ficou sabendo que eu ia me mudar de casa. Mandou mensagem pra minha mãe e falou, eu fiquei sabendo que a Sheila quer se mudar.
Diz pra ela, esse meu tio morava do lado da minha mãe. Um tio que, assim, ó, foi um homem incrível na minha vida. Fez parte da minha infância, da minha história. Foi uma pessoa que muitas vezes cessou a nossa fome. Aquela pessoa que do nada aparecia com uma compra, ajudava nós, sabe? Um tio assim, do coração. Ele sabe que ele tá aqui no meu coração. E ele falou assim, diz pra Sheila que eu vou me mudar. Eu vou me mudar daqui e se ela não quer alugar a minha casa. Só que assim, ó, ela nem precisa pagar aluguel agora. Ela vem, eu tiro a minha mudança, boto a minha mudança pra garagem e ela só troca. Eu tiro a minha, ela bota dela. Eu falei, uau, é Deus cuidando de mim. Então, amiga, Deus cuida. Quando a gente se posiciona na presença de Deus e a gente acessa um lugar de confiança e obediência, Ele cuida de todas as coisas. Mas eu vejo que teve um passo de fé. E fé é quando tu não vê nada, mas que tu coloca teu pé e ele é o teu chão. Então, por isso que eu falo que eu carrego muitas vivências, muitas cicatrizes de fé que a gente já compartilhou muitas vezes, né? E eu falei, amém, pronto, fechou, eu vou me mudar lá pra casa do tio Leco e acabou, não vou mais alugar lá e é o Senhor cuidando de mim. E assim eu fiz, amiga, eu me mudei, fui pra casa do meu tio. E quando eu fiz a mudança, eu e o Rubens, a gente tava num tempo assim, bem assim, pronto a abandonar tudo. Daí ele falou, meu Deus, né? Se fosse comigo, eu ia ter que alugar uma casa e pagar aluguel. Olha como Deus cuida de ti. Falei, agora decide, ou tu vai comigo ou Deus tá cuidando de mim. E lá naquela casa tem uma garagem bem boa, assim, na época, né? E quando a pastora Gi foi lá, que eu me mudei, que logo ela foi lá orar, né? Ela falou, meu Deus, minha filha, já vejo um PG aqui grande, né? Um lugar onde muitas mulheres vão conhecer Jesus, né? Por intermédio da tua vida, do teu posicionamento. E assim foi, amiga. Eu me mudei pra aquela casa. E quando eu me mudei, eu falei pro Senhor assim, Deus, eu tô me mudando pra essa casa. Mas daqui eu só saio pra minha casa. O meu tempo é curto nesse lugar. Hoje eu tô me mudando pra uma casa que é aluguel, ela não é minha. Mas eu vou me mudar pra minha casa quando eu tiver que sair daqui. Eu não vou pra uma outra casa de aluguel. E um detalhe disso que é bem importante eu falar, que eu sempre compartilho isso, que os lugares onde eu morei, que foi dois lugares, né, que eu paguei aluguel, que foi esse lugar na frente do Coque e depois foi na casa do meu tio, né? Eu sempre cuidei como se fosse minha. Tu sabe, né? Sim. Eu sempre cuidei como se fosse minha. Eu cuidava, eu limpava verdade. como se fosse minha. No final do ano, eu lavava os muros, né? Coisa de antigo, né? Ah, tem que lavar muro, tem que... Sempre nessa época de Natal, a gente quer lavar muro, a gente quer limpar algo a mais, pintar. Eu cuidava como se fosse minha. E a gente viveu um tempo naquela casa. Eu falo que aquela casa tem história. Aquela casa eu tive muito tempo com Deus. Aquela casa foi uma casa onde o meu altar secreto foi estabelecido, porque a palavra de Deus diz em Mateus 6,6, né? Entra dentro do teu quarto, fecha a porta e em secreto você fala com ele. Então, foi ali que foi me apresentado que existe um lugar dentro da nossa casa. Eu lembro, eu tenho memórias afetivas do meu tempo com Deus naquela casa. E eu lembro que um dia o Senhor me pediu para me fazer um ato profético. Que era para mim pegar uma vassoura e varrer do fundo do terreno para fora. E assim eu fiz. E foi bem assim no início que a gente constituiu o GPS lá na minha casa. Eu fiz um ato profético e varrendo, né, do fundo do terreno até lá fora. Senhor, todo mal, toda iniquidade, né, tudo que aconteceu nessa terra, preparando aquela terra para receber algo do céu. E durante esses 3 anos, que logo em seguida que eu me mudei, a gente já usou aquela garagem linda, maravilhosa. Hoje uma outra família mora lá e eu creio que essa família é muito abençoada lá. Foi 3 anos que eu morei nessa casa e foi 3 anos que eu vi muita experiência com Deus e você fez parte dessa história, né? A pastora G era a líder do GPS lá, pequeno grupo, PG, na época era PG, né? Ungidas para multiplicar. Mas... é a nossa marca. Né? A nossa marca, né? E esse lugar veio, a pastora Gi veio, estabeleceu ali o GPS. Depois teve uma outra liderança, eu era secretária, depois fui líder, tu foi minha co-líder, né? Depois tu veio comigo, caminhou comigo.
E a gente era aquela que ficava até tarde da noite, né? E era muita gente. Eu acho que quem assistir esse vídeo, né, esse podcast, vai lembrar, que passou por ali, vai lembrar. Existe muita gente. Passou por ali, né? Muita gente passou por ali. E nesses 3 anos foi um tempo que o Senhor me preparou. E nesse tempo eu lembro muito bem que foi um tempo assim onde a gente ia muito no monte, era muita vigília. Não que hoje não seja, mas era aquela estação, foi a estação que foi uma busca muito grande, né? De monte, de vigília, de oração, de muita entrega. E quando chegou um dia, meu tio pediu a casa. Ele falou: Sheila, o tio precisa da casa. Tu lembra disso, né? Eu lembro. O tio precisa da casa porque o tio vai vender e tal. Eu falei: Senhor Jesus amado. Eu e Rubens, a gente tinha nosso terreno, que hoje é a nossa casa. E só que nós não tínhamos condição de construir de repente. E como algumas pessoas, né, que caminham comigo, sabem que o de repente de Deus caminha muito comigo. De repente eu tô aqui, de repente eu tô lá, de repente Deus faz um mover muito grande e tudo muda. E eu tô acostumada com o de repente de Deus, tá? Às vezes eu tô assim, eu falo: Senhor amado, de repente veio mulheres imparáveis, de repente aconteceu tanta coisa. E eu falei: Senhor Jesus, fui orar, eu falei: Senhor, eu tô sobre uma palavra, eu declarei uma palavra nesse lugar, que eu só sairia dessa casa se fosse pra minha casa. Eu não vou pagar aluguel de novo, eu vou sair daqui pra minha casa. E nessa época, amiga, nós tínhamos uma causa na justiça, que nós tínhamos um caminhão, o Rubens vendeu na época, e nós já tínhamos recebido esse valor, esse dinheiro, só que estava em advogado e tudo mais, e estava bem demorado. E nessa época, nós ganhamos a causa na justiça. Bem nessa época, bem nessa estação. E de repente, nós começamos a construir a nossa casa. Quando a gente começou a construir a casa, eu falei pro pedreiro assim: olha, tu tem dia e hora pra me entregar essa casa. Ele: tu é doida? É, menina doida, né? Eu falei sim. E eu declarei que dia 17 de junho daquele ano eu iria me mudar. Isso era abril. Maio, junho, julho. Então, abril, maio, junho. 3 meses. Amiga, no dia que eu declarei, eu me mudei. Exatamente no dia. Nenhum a mais, nenhum a menos. A nossa casa ficou pronta. Aí algumas pessoas diziam assim: meu Deus, mas já? Como? Eu falei: gente, não tem como explicar. Porque milagre, ele não se explica, amiga. Milagre, ele se vive. E eu tô falando contigo e parece que eu tô sendo repetitiva, porque você acompanhou tudo comigo, Sim. né? De repente a Sheila vai se mudar pra casa dela, né? E eu me mudei pra minha casa. Ô, amiga, Mas é uma coisa bem importante sobre esse processo da tua casa. Conta, não deixa de contar sobre a cerâmica que tu eu ia comprou. falar agora. Mas tem um detalhe. Quando eu morava lá na casa do tio Leco, nesses 3 anos, eu concluí a faculdade e eu falei assim: Rubens, eu preciso pegar esse dinheiro e comprar alguma coisa. Não sei. Preciso comprar o piso da casa. Ele: tu é doida? Nem existe casa, mas vai existir. A gente foi num domingo à tarde, todo mundo vai passear domingo à tarde no shopping, na praia, né? A gente foi pra Balarote. E eu falei assim: vamos lá na Balarote comprar o piso da casa. Tá, mas como que nós vamos comprar se a gente não sabe a medida da casa, a gente não sabe como que vai ser a casa? Ah, a gente sabe, a gente vai lá, porque o Senhor vai direcionar. Aí fomos na Balarote e comprei o piso. Chegou lá a vendedora Ana Maria, que é a nossa amiga, ela queria saber a medida. Falei: amiga, não existe medida, medida é só o céu que sabe. Só doido que Eu gosto disso. Amiga, só o céu é que sabe a medida dessa casa. Essa casa ela ainda não existe na terra, mas nas regiões celestiais ela já existe. Porque eu tô orando por ela. Essa casa ela já existe. Tu desafiou a vendedora. Desafiei a vendedora. E a vendedora aleluiada junto comigo. Então, tá bom, nós vamos vender o piso pra casa. Escolhemos o piso. O piso ficou lá na Balarote pago durante um bom tempo. E nessa coisa de construir a casa, agora nós vamos lá ver se o piso ainda existe, né? Existe. O piso tá aqui, Sheila. Mandaram entregar o piso. O pedreiro começou a botar o piso. Falei: Jesus da glória, né? Amigo, o piso deu exatamente o tamanho da casa. Ou seja, eu comprei o piso pela fé. Nem sabia como que ia ser a casa. E o piso deu exatamente o tamanho da casa. Exatamente como a gente planejou. E aí, mais um testemunho, né? Na verdade, essa história do piso, às vezes a gente até esquece de falar, porque é um passo de fé. Sim. É olhar aquilo que não existe, porque fé é isso. Fé é risco. Você precisa se arriscar.
Então não deixe de acreditar que fé é risco. A gente olha e fala assim, tá, mas como? Eu vou arriscar. Porque em Deus a gente nunca vai perder, a gente vai ganhar. É verdade. E uma das coisas que eu aprendi nesse período de construir a casa foi: seja ousada ao pedir. Quando a gente começou a construir a casa, eu falei pro Rubens assim, ó, tem que ter um quartinho pra eu... Porque eu já era empreendedora, já a Close Sheila Modas já existia. Porque aqui eu tô falando da Sheila. Falando da Sheila mãe, esposa e das minhas experiências de fé com Deus. Mas eu já tava lá, meu CNPJ já tinha nascido, já vendia, já era cambalacheira, como diz meu marido, a turca, né? Que tudo que bota a mão quer vender. E eu falava assim, tem que ter um quartinho pra eu vender minhas coisinhas. Tá bom? Eu pedi um quartinho, né, amiga? E Deus deu um quartinho. A casa e o quartinho 3x3. Então, uma coisa que eu aprendi nesse tempo foi: seja ousada, porque Deus é Deus de coisas grandes. Não tenha medo de pedir, porque Deus é Deus de coisas grandes. Então, amiga, a gente se mudou pra nossa tão sonhada casa. Meu Deus do céu, eu andava anestesiada, né? E foi um tempo, assim, de muita alegria, de muita entrega. Nosso casamento tava vivendo um tempo, né, muito bom, de restauração. Incrível. Mas lembrando, né, Dulce, que eu preciso falar como esposa, né? Então, eu sempre fui aquela que busquei, que orei, que busquei pela minha casa, pela minha família. E agora eu entrei num lugar onde eu busquei muito pelo meu esposo, né? Então, assim, o Rubens sempre foi um homem incrível, trabalhador, honesto, de caráter, provedor, nunca deixou faltar nada. Sempre foi aquele que... Sempre tem, né? Ele sempre tem algo... Mesmo que tenha as condições difíceis. Não, eu tenho, vamos fazer, vai dar certo. Mas eu queria muito ter um esposo que também caminhasse comigo ao meu lado, né? Que fosse avante, que... Eu sempre sonhei em ter aquele esposo que botasse a mão na minha cabeça e orasse por mim. E começou um novo processo. Então, aqui eu já vivi a minha cura. Eu tive um encontro com a paternidade, que o tempo é muito curto, né, amiga, pra poder falar tudo. Sim. Mas nessa caminhada com Cristo, né, tive um encontro com a paternidade, entendendo quem realmente Deus é. Ele é o meu pai. Mesmo que o pai terreno falhasse, o pai da eternidade não. E eu consigo, assim, no meu tempo com Deus, eu consigo acessar um lugar assim, tipo, Deus me desenhando, Deus me formando. Essa vai ser a minha filha, ela vai ser assim, ela vai ter uma família, ela vai ser a remidora, ela vai ser a mãe da Carol, a esposa do Rubens. Ela vai ter uma empresa, ela vai ser professora, ela vai viver um tempo dentro de uma escola, sabe? Eu me pego assim, como eu sonho pra Carol, sabe? Eu me pego pensando como Deus, ele tem me visto. Então eu tive um encontro com Deus. E quando eu tive um encontro realmente com essa paternidade, amiga, nada mais importava. Os complexos de inferioridade, as curas da minha identidade, né? Que eu fui muito curada na minha identidade. Hoje muita gente fala assim, ai, Sheila, mas tu fala, tu consegue. Gente, eu não conseguia falar. Eu tive muitos complexos. Eu tive muitos momentos em que eu fui pra frente do espelho e dizia, nossa, como tu é feia. Como eu te odeio. Mas quando eu tive um encontro com Deus, eu falei, Deus, me perdoa porque você me escolheu, você me desenhou. Eu sou tão linda aos teus olhos. Eu sou tão perfeita aos teus olhos, sabe? Então eu tive uma experiência muito incrível com Deus Pai, com a paternidade de Deus. E isso foi por intermédio, né? Não posso deixar de mencionar os nossos pastores, né? Pastor Vanderlei sempre com uma palavra, né? Trazendo sobre nós, sobre a igreja. O cuidado, fui muito mentoreada, mas nessa minha caminhada eu tive as minhas amigas, né, que eu não posso deixar de mencionar, a Dulce e a Pan, foram amigas que a gente chorou muito, né, a gente teve muito tempo de choro, como a gente tá conversando aqui, a gente teve, A gente teve, né, muito tempo de tapete no chão, né? De tapete no chão, de chorar, de no final dobra o joelho e vamos orar, né? Sim. Eu tenho também saudade desse tempo. Mas a gente entende que a nossa vida é de estações, né? Sim. Então, nessa minha casa, né? Quando eu tava ali, eu falava, falta algo, né? Eu quero meu esposo mais perto, né? Então, eu vivi muita cura também dentro do meu casamento, né? Orando e indo na contramão, sabe, Dulce? Eu falo pra muitas mulheres, assim, que a gente precisa ir na contramão. E o Rubens, ele sempre gostou da cervejinha dele, social, né? Nunca foi de bagunça, e glória a Deus, aleluia por isso. Mas ele gostava da cervejinha dele e tal. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Você precisa ser diferente. Porque o seu esposo não vai na igreja, mas você precisa ser a igreja. Dentro da sua casa.
E como que é ser a igreja? Como que é ser a Bíblia para quem nunca leu? Ao contrário do Rubens, né, que conhece, enfim. Existem pessoas que nunca vão ler a Bíblia, mas nós somos a Bíblia aberta para essas pessoas, né? Por mais que a gente tenha defeitos e falhas. E o Senhor me pediu, amiga, para que eu pegasse o copinho que ele gostava de usar. O Rubens sempre gostou de tomar a cervejinha dele e o copinho tinha que ser gelado, então ele botava no congelador para ficar geladinho, né? Sim. Quem bebe a cervejinha aí sabe. E aí o Senhor falou assim pra mim, a partir de hoje tu vai começar a botar, antes dele, vai botar o copo lá no congelador pra ficar geladinho. Aí um dia ele procurando o copo lá no armário, cadê meu copo, meu copo? Falei, tá no congelador. Oh meu Deus, ô Senhor, meu Deus. Deus tá fazendo a obra. E assim foi, amiga. Fui construindo isso, Sabedoria, fui construindo. Né? A mulher sabe aquela que edifica, né? E fui construindo isso, e fomos construindo, enfim. E os cultos da virada. Conta essa história da cervejeira, amiga, bem completa para as pessoas entenderem. Vou chegar na cervejeira. Porque os cultos da virada eu ia sozinha, né? Na virada do ano, eu me arrumava, a minha mãe foi muitas vezes comigo, eu ia sozinha. Mas com os meus atos, né? De colocar o copinho lá no congelador, gelar, mudou muito a nossa história. E quando chegou um dia, era aniversário dele, o Senhor falou assim, ó, compra uma cervejeira e dá de presente pra ele. Deu, como assim? Uma cervejeira? Não, minha casa, uma casa de crente, vou botar uma cervejeira aqui, vou levantar um altar, né? Dentro da minha casa. Meu Deus. E o Olha Senhor, isso. E o Senhor falou, compra uma cervejeira e presentei ele. Porque o Rubens falava assim, tudo A aqui... religiosidade pira com essa história, Pira. né? Muita gente pirou, tá? Sim. Em ouvir. E eu falava... O Rubens falava assim, tá, mas tudo aqui é pra vocês, ó. A tua cozinha, tudo do jeito que tu sonhou, a casa... Mas eu não tenho nada aqui pra mim. Queria só uma cervejeirinha aqui, ó. Não vai incomodar ninguém. Deu agora, cervejeira? Uma casa de crente? Deus falou pra mim, vai lá comprar a cervejeira pra ele. Aí foi eu e a Pam, amiga. Piloto de fuga. Fomos num lugar, não tinha. Eu disse, Pam, Deus tá falando com a gente? Não é pra eu comprar. Aí, amiga, para, nada disso. Vai comprar sim, vai levar a cervejeira de presente pro Rubens. Aí conversei com a pastora Gil, o que ela achava? A Pam sendo a Pam. A Pam sendo a Pam, né, amiga? Botamos dentro do carro e ó, bora. Chegamos lá no outlet, não tem. Ela, amiga, bora, a gente vai conseguir. Fui em outra loja, tinha ela, compra porque tu vai fazer a diferença. Eu, ai, Senhor Jesus amado. Aí falei com a pastora, é assim, assim, assim. Deus tá falando, ela, minha filha, compra a cervejeira. Eu tô contigo. E Deus vai te honrar. A pastora G tem sabedoria também. Amiga, comprei a cervejeira. Botei um pano em cima, escrevemos um cartaz que era aniversário dele. Gente, eu queria ter esses vídeos, tá? Mas a gente acaba perdendo, né? A gente acaba no meio do caminho apagando os vídeos tão importantes do nosso celular, né? Amiga, quando ele chegou em casa, ele chegou de viagem e a gente recebeu ele com esse presente, eu e a Carol. Quando ele abriu a porta assim, sabe uma criança, amiga? Eu vou falar de uma criança pobre, porque hoje as nossas crianças, se ganhar uma bicicleta, eles não se alegram tanto, né? Mas sabe aquela criança bem humilde, bem pobre, que ganha uma bicicleta? Sim. Que eles ficam assim, que eles não sabem nem o que fazer? Assim foi o Rubens, ele não sabia o que fazer. Ele... Meu Deus, Cheiro, meu Deus. Meu Deus, ele ia tirando assim o lençol. Como assim? Mas como assim? Mas tu fosse lá comprar? Eu, sim. Amiga, ele ficou igual uma criança pequena. Enfim, aquela noite, assim, meu Deus do céu, foi muito forte. E aí, no outro dia, né, ele foi no mercado comprar, né, pegou o carrinho do supermercado, encheu de cerveja dentro, foi pra casa. E quando ele tava colocando a cerveja dentro da cervejeira, ele falava assim, ó, é por pouco tempo, tá? Por pouco tempo. E isso eu me lembro muito forte, tá? Isso já tem um tempo. Sim. Isso já tá fazendo aqui uns 6 anos, tá? Sim. É por pouco tempo que eu vou te encher de cerveja. Beleza. Passou o tempo, Rubens feliz da vida. Ele começou a dizer assim, nossos momentos, né, que a gente tinha, ele dizia assim, Cheiro, não precisa ninguém vir aqui orar por mim, eu tenho uma pastora. Tu é a minha pastora. Então, eu vejo que realmente quando os da casa reconhecem o que tu carrega, é realmente que tu tá vivendo o propósito, né? Então, muita coisa, sabe, Dilce? Pela minha sabedoria, eu comecei a receber um esposo diferente. Sim. Pela minha sabedoria. Então, assim, não murmurava, não reclamava, porque por muito tempo eu fui a mulher goteira, amiga. Meu Deus, de novo tu vai beber, de novo tu vai tomar cerveja, de novo. Isso é chato, sabe? E o que eu achei muito... Essa história mexe muito comigo, sabe? O que eu achei muito impactante...
é Deus ter te dado essa direção, tu ter obedecido, porque ouvir Deus é fácil, o difícil é obedecer. Exato. E andar na contramão. Porque se tu for contar essa história para uma pessoa religiosa, porque, gente, existe uma diferença muito grande em você estar na igreja e você ter um relacionamento com Deus, né? Em você ser crente e em você ser filho de Deus. Um filho de Deus, ele vive em obediência. E por mais que essa história da Sheila seja uma história que talvez outra pessoa da igreja não faria, achando que era coisa do inimigo para acabar com o casamento, acabar com a casa, ela teve sabedoria, porque ela tinha relacionamento com Deus, né, Sheila? E ela ouviu a voz de Deus e obedeceu. E o que que ela fez? Deus recalculou essa rota, porque ao invés do esposo ir lá no bar beber com os amigos, ele estava em casa com a esposa e com a filha. Exatamente. É muito linda essa história. É muito linda essa história, né? Eu me alegro quando eu falo, e até lá em casa, quando a gente compartilha, né? A gente se alegra. E realmente, o Rubens nunca foi aquele homem que passava o dia no bar, mas tinha os momentos que ele ia, sabe? E muitas vezes eu fiquei com a comida pronta na mesa, ele não veio, né? Ou bebia demais e quando chegava eu não tinha o meu esposo, né? Então, realmente, eu fui na contramão. E o tempo passou, né, amiga? E o Rubens começou a frequentar os cultos comigo quando ele tava em casa, chegava de viagem e tal. E eu sempre dizia, tu tem que ir na igreja comigo porque as pessoas precisam te conhecer. Eu não sou mulher sozinha, eu tenho um esposo. Sei. Não é só sobre uma aliança, sobre o caráter, mas é sobre você estar do meu lado, né? Eu quero que você esteja comigo, eu tenho orgulho de chegar na igreja com a minha família, né? Então, esse meu testemunho da cervejeira é muito tremendo, né? Esse ano de 2025, eu falo que foi um ano, assim, que eu fui muito provada na minha fé, de tudo aquilo que eu já vivi até aqui, e a gente é provado por aquilo que a gente prega, né? E tu caminha bem perto comigo, sabe o quanto eu caminho pela fé. Sim. E nesses últimos 5 anos, né, eu trabalhei na minha casa, então eu saí do emprego, na pandemia, no auge da pandemia foi o meu crescimento, né, com a loja, com a Close Sheila Modas. Os últimos 5 anos eu trabalhei na garagem da minha casa e nós sonhamos juntas, né, com a minha loja. Quantas vezes a gente fez live, você Sim. foi aquela amiga que pegou na minha mão, que me ajudou, que me impulsionou, né, você, a Pamela, quantas vezes a gente fez, né, o negócio acontecer, né? E eu vou ser eternamente grata e vou levar isso pra sempre, né? E nos últimos 5 anos foi um tempo de preparação, né? O ano passado, em novembro do ano passado, a gente inaugurou a nossa tão sonhada loja. Eu falo que essa loja não é minha. Essa loja, ela é do Senhor. Eu só sou um instrumento, só sou aquela que cuida daquilo que Ele confiou a mim, né? Essa loja, ela carrega o nosso DNA. Eu falo que não é só a Sheila... Não, por trás eu tenho o Rubens e a Carol que estão ali, que são aqueles que estão sempre comigo, né? Que escutam e que vê eu nos dias maus também. E hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Pra glória de Deus. Tenho a Sara e tenho a Julie, que são os meus braços. E o ano passado, na inauguração da loja, quando a gente inaugurou a loja, que o Rubens pôde estar nesse momento e a Carol, eu liberei algo muito forte, né? Eu falei, essa loja não é minha, essa loja também é deles. Eles também são instrumentos usados, né? E a gente tem vivido, né, dali. E 2025 foi um ano, assim, de processo, um ano que tudo aquilo que eu... Porque, assim, sonhei, orei, jejuei, paguei o preço pela loja, uau, idealizou o projeto. Só que aí nasce um novo tempo, né? E todo mundo fala, uau, a Sheila agora tem uma loja linda. E, nossa, meu Deus, quero ser como ela. E, gente, começa assim um novo processo. Esse foi um tempo, 2025 foi um tempo, assim, de recalcular a rota, né? É tudo muito novo, né, Jussi? Sim. Empreender hoje não é fácil. Eu falo que se não for Deus... É um desafio diário, né? É um desafio diário. E quem conhece sabe, né? Tudo lá na loja pra honra e glória do nome do Senhor, né? É tudo dele, tudo é para ele. Então, assim, tudo que entra dentro daquela loja a gente ora, apresenta a Deus, né? Todas as peças, tudo que acontece, tudo que a gente vai fazer... A gente ora pelas clientes, a gente ora de A a Z. Esses dias eu peguei de A a Z, amiga. Eu orei nome por nome, no meu horário de almoço. Então, assim, tudo é regado com muita oração. E esse ano foi um ano, e uma coisa que eu aprendi
Na verdade, eu trouxe pra minha vida, né? Eu fiz o mapa dos sonhos na tela do meu celular, proteção de tela do meu celular. E esse ano eu queria muito participar do retiro ECC, que é o retiro de casais lá da nossa igreja. Eu sou aquela líder de mulheres hoje, né? Junto com a pastora Gi, supervisora de GPS. Um dia eu era só uma anfitriã, né? Um dia eu cedi a minha casa, outro dia fui secretária, outro dia fui líder. E hoje eu supervisiono outras redes, né? E eu amo GPS, amo esse lugar. Então, hoje, além, né, de ter uma vida transformada e estar vivendo essa transformação, né, constantemente, a gente também serve no ministério, serve na igreja, na casa. Eu falo que eu amo servir. A minha alegria é servir. Eu sempre falava pro Rubens assim, ó, tá tudo bem se tu não querer me acompanhar, mas não me tira do lugar que eu amo estar. Porque foi nesse lugar que eu fui, tive um encontro com Deus, foi nesse lugar que a minha casa e a minha família foi restaurada, né? Isso que tem muitos testemunhos da parte do pai e da mãe, né? Que quando eu casei, quando eu fechei a minha brecha na aliança, automaticamente o pai e a mãe também casaram, né? Os meus irmãos também, quando se relacionaram, também casaram. Então, hoje todos estão dentro da aliança, né? Então, realmente, como uma remidora, ela refletiu na minha geração. E esse ano a gente foi pro ECC. Mas, novembro do ano passado, quando o Rubens foi roubado ali, que roubaram o caminhão que ele trabalhava, que ele ficou aquele período em casa, um período maior, né? Que é difícil ficar esse período maior em casa. A gente viveu muitas experiências com Deus, né? Nosso tempo de mesa, eu e ele, tempo de qualidade, tempo do café da manhã, de um ouvir o outro. Eu vi que a gente fez as primícias de janeiro, todos os dias, e eu vi que o Rubens deu uma segurada na cervejinha dele. Falei... tá tudo bem? Tá tudo bem se eu tomar... Não, cheiro, tá tudo bem? Mas eu falei, amém, é ele e Deus, né? E esse foi um ano que ele escolheu, né? Sobre renunciar à cervejinha dele, que ele gosta tanto. Que eu sei que é uma renúncia diária. E no período ali, no meio do ano, eu falei, olha, eu queria muito participar do ECC, o Retiro de Casais, era algo assim que eu queria muito, por mais até que a pastora nos pediu, né, como líder, né, que era importante a gente participar. Eu fui tão obediente que eu falei, Senhor, eu quero, desperta esse desejo no coração dele. E deu tudo certo, né, Rubens se organizou com o trabalho dele e a gente foi pro ECC. E não tem como eu passar por aqui e não falar, né, que o ECC, ele trouxe algo muito incrível para nossa vida. Eu falo que isso é uma fala do Rubens, não é uma fala minha, né? Não deixe o seu casamento cair em crise para buscar ajuda, né? Regue o seu casamento diariamente, ó. Verdade. Dica. Regue o seu casamento diariamente. Com atitudes, com palavras. Isso é muito importante. E lá no ECC, a gente teve literalmente... Porque eu não fui pro ECC porque eu estava vivendo uma crise. E glória a Deus por isso. Eu fui pro ECC porque nós queríamos algo a mais. Não era só um final de semana de sair de casa e passear. Não. Foi um final de semana que marcou as nossas vidas. Então, fica a minha dica, ECC, o encontro de casais, invistam, tá? Porque, amiga, é muito além. Nós já vivemos algo muito incrível em Deus, né? Retiro de mulheres, enfim. Mas o ECC, ele veio para selar a minha casa. Ele selou a minha família. E lá no ECC, eu vivi a experiência de receber uma oração com imposição de mão, num momento. Uau, teu sonho. Eu não posso falar sobre o ECC, Sim. mas eu acredito que um momento assim não tem problema. Eu recebi uma oração com imposição de mão do meu marido. E, amiga, aquilo ali marcou a minha vida, sabe? Rubens orou pela minha cabeça, orou na minha cabeça, orou por mim. E quantas vezes eu falei assim, Senhor, hoje eu tô indo pregar a tua palavra porque fui chamada... E eu queria só a liberação do meu esposo. E quantas vezes eu falo assim, Rubens, eu tô indo, tu me libera. Não, cheiro, tá bom, tá tudo certo, né? Mas essa liberação. E uma coisa que eu aprendi, que eu trouxe muito pra dentro do meu casamento, Dilce, foi o diálogo e a sinceridade, sempre falar a verdade. Sempre. Isso eu trouxe pra minha vida e pro meu casamento. Ah, aconteceu tal coisa, cheiro, senta aqui, preciso te falar uma coisa. Por mais que muitas vezes é difícil. Sim. Sabe? Ó, eu tô com uma continha alta aqui, eu preciso resolver isso aqui, tu me ajuda, o que que tu me orienta? Eu consegui, e se tornou leve isso, sabe? Ou tipo, tem coisas que eu blindo a vida dele, por quê? Por conta do trabalho, pra não incomodá-lo, e isso é muito também importante. A gente saber a hora certa de falar com o esposo, a gente saber que nem tudo precisa chegar e falar de uma hora só, vamos com calma, e entender também que o marido vai ter aquele dia que ele não tá muito bem pra receber aquela notícia,
sabe? Então, isso é muito importante. Nós, mulheres, a gente tem esse termômetro de conseguir saber a hora certa de falar, sabe? Então, o ECC veio e selou a nossa vida, nosso casamento, mais uma vez, pedindo que o sangue de Jesus venha nos blindar, né? E hoje a cervejeira, amiga, ela foi lá pra loja, servindo de nosso apoio lá na nossa cozinha, pra botar água, um doce. E hoje não tem mais a cervejeira dentro da minha casa. Hoje o Rubens, né, ele renuncia, como eu falei, renuncia à cervejinha dele. Mas a gente tem vivido algo muito incrível em Deus. Um tempo de sentar à mesa, eu e ele. Igual domingo, a gente teve uma experiência muito incrível. Eu falo que marcou a minha vida, porque ele tá assistindo o The Chosen. Então, ele tá conseguindo entender de coisas que já leu na Bíblia de forma mais clara, né? Ele falou, tu precisa assistir The Chosen, tu que prega. Meu, é muito legal. E nós compartilhamos o devocional domingo e nós choramos à mesa junto. Uau. Então, amiga, hoje eu tenho vivido algo incrível dentro da minha casa. Sabe o que eu orei uma vida inteira? São quase 14 anos entregue, vivendo propósito, vivendo de renúncia. Porque a vida é feita de processos, né? E eu tenho vivido algo muito novo. Por mais que às vezes as circunstâncias dizem que não, por mais que às vezes os processos vêm são doloridos. E a gente teve a nossa imersão de mulheres agora há pouco tempo, né? Deve estar fazendo aí uns 40 dias. E eu recebi uma palavra muito forte, que esse ano, esse findar de ano, de repente Deus ia chegar assim como ele chega. E é assim que Deus trabalha comigo, de repente. De repente tem acontecido algumas coisas, sabe? Mas eu tô na confiança, no lugar de obediência, que foi nesse lugar que ele me chamou pra estar. E eu tenho falado pra ele que o Rubens também possa acessar esse lugar. Porque a gente sabe que pra nós mulheres é mais fácil, né? Pro homem é um pouco mais difícil. Mas eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa que eu não vou caminhar sozinha. A promessa é eu e a minha casa, né? E eu tenho falado pra Carol, eu tenho orado sobre ela, sobre o Rubens, sobre a minha geração. E hoje eu passo por essa mesa, falando que vai valer sempre a pena lutar pela casa, pela família. Hoje eu não tô falando da Sheila empreendedora. Mas quando eu saí de casa, eu senti muito forte que eu ia falar das minhas cicatrizes como mãe, como esposa, como filha. E sempre vai valer a pena lutar pela nossa casa. Sempre vai valer a pena lutar pela nossa família. A promessa de Deus, ela ainda não acabou sobre a minha vida. Então, os meus dias nessa terra estão bem prolongados, porque tem muito ainda para cumprir. Mas eu tenho falado para Deus, Deus, eu não quero estar na contramão da tua palavra, eu não quero estar na contramão da tua promessa, eu quero estar na tua obediência. E para acessar esse lugar de obediência, Jussi, muitas vezes o Senhor vai nos pedir tudo. E esse é um tempo em que eu tenho vivido, em que parece que eu estou caminhando sozinha. Sabe quando tu tá cercada de pessoas? Porque essa é a minha vida, eu sou cercada de pessoas, né? Na loja, na igreja, mas existe um momento que parece que eu tô só. E o Senhor falou pra mim. É necessário. É necessário. Sabe? Então, nós temos uma amizade em que a gente tem uma vida muito íntima, né? Sim. Tu conhece os meus erros e os meus acertos. Tu conhece a Sheila braba. Tu conhece a Sheila irada, porque eu não sou aleluiada o tempo todo. Sim. Tu conhece a Sheila na íntegra. Tu conhece a Sheila que ama limpar a casa, ama uma que boa. Eu amo me arrumar, eu amo, sabe? Porque eu fui curada na minha identidade. Então, eu acho que a gente tem que se arrumar, a gente tem que se cuidar, passar um batom, arrumar um cabelo. Mas, amiga, eu amo botar minha roupa de guerra e limpar minha casa. É necessário. Né? Semana passada até tava lá limpando a minha casa, limpando o banheiro, e Deus falou muito comigo. Às vezes a gente precisa recalcular nossa rota, voltar pra dentro da nossa casa, olhar devagar, né? Então, hoje, mais uma vez, aprove o Senhor. Eu estar com o Rubens agora num período um pouco maior em casa. E eu tenho falado pro Senhor, eu quero desfrutar. Né? E o Rubens, quando ele tá em casa, ele cuida da gente. Sim, Né? muito bom. Ele prepara o café, ele prepara ali tudo pra estar com a gente. E é muito incrível, amiga, porque faz uns 60 dias eu tava indo pra casa dirigindo. Eu tenho muita experiência com Deus dirigindo. Eu tava indo pra casa dirigindo e eu falei assim pra Deus, ai, saudade de ser cuidada pelo meu marido.
Saudade de estar mais pertinho dele, né? Porque devido ao trabalho, o Rubens fica 30 dias, 40 dias fora, então fica 7, 8 dias em casa, então o tempo é muito curto. Então quando ele chega, a gente quer fazer tudo, né? Visitar os parentes, passear, ficar em casa sem fazer nada, acordar, dormir até mais tarde. E agora o Rubens está em casa, né? Por algo que aconteceu. E eu tenho falado pro Senhor, Senhor, a tua promessa continua de pé. Né? A tua promessa continua de pé. Então, com Deus, amiga, a gente nunca vai perder. Por mais que muitas vezes a gente fala assim, eu tô num lugar, parece que de deserto, de vale, ou que eu tô perdendo. Não, com Deus nunca a gente vai perder. E uma fala que eu falei essa semana foi: a matemática da terra não é igual à do céu. Então, eu compartilhei aqui contigo, né, nesse lugar à mesa, experiências de fé, de obediência, de renúncia. Como eu falei no início, eu nunca fui uma mulher do mundo, eu não precisei renunciar às coisas desse mundo. Mas eu precisei renunciar às permissíveis. E quando o Senhor te pede o permissível, dói. Meu Deus, que forte. Sheila, para finalizar, eu gostaria que tu desse um conselho para aquelas pessoas, especialmente que estão iniciando na fé, né? E eu gostaria que tu desse esse conselho para quem está começando. Amém. Glória a Deus. Então, o meu conselho, em primeiro lugar, é que você se conecte com pessoas que vão te levar para o teu propósito. Esse é um dos pontos muito importantes para mim, porque existiu... Quando eu falei que o Senhor, ele precisa, muitas vezes ele precisa... muitas pessoas renunciam às coisas desse mundo, né? Eu saí do mundo, eu saí da droga, da bebida. Mas existe situações que o Senhor vai te pedir as permissíveis, é sobre isso. O Senhor começou a me pedir pessoas, lugares, e que tava tudo bem. Tava tudo bem outras pessoas caminhar com aquelas, tava tudo bem eu frequentar aquele lugar. Mas um dos conselhos é se conectar com as amigas de Jesus. Ou os amigos de Jesus, você que é homem. Porque se você se conectar com essas pessoas, elas vão te direcionar o caminho. E sem dúvida, o caminho é a palavra de Deus. Às vezes a gente não vai ter ninguém, a gente não vai ter amigo, mas a gente vai ter aqui, ó, a palavra de Deus. Eu falo que a Bíblia ela é a minha amiga. E todas as vezes, num tempo difícil... Sabe quando tu abre a Bíblia assim, ó, do nada assim, tu fala, Deus, fala comigo, ele vai falar com você. Porque a palavra de Deus, ela é uma boca viva, é vivo, isso aqui, ó, é vivo, é vida. É vida na vida. Então, o meu conselho, Dilce, mas como que eu vou conhecer os amigos que são do meu propósito? Orar. Então, oração é ação. Você precisa ter ação e conversar com Deus e começar a ter relacionamento. Mas eu não sei orar. Muitas pessoas falam assim, mas eu não sei orar. Você não precisa fazer a melhor oração, a oração mais linda. Não é isso que convence o Senhor. É você conversar com Ele e falar, Deus, eu tô aqui e eu queria muito, Senhor, que você me apresentasse os amigos que vão me levar pro meu propósito. Então, quem tá começando hoje, você que foi num culto, você que foi tocado por esse podcast, fala assim, eu preciso acessar esse lugar. Comece a pedir para o Senhor, me conecte aos teus amigos. Porque os amigos vão levar nós pro propósito. É verdade. Porque muitas vezes, Dilce, eu não entendi a palavra, mas você e a Pamela me ensinaram a olhar a palavra de uma forma diferente. Então, um dos conselhos base, pontuais, se conectar com aqueles que vão te levar para o teu propósito. Se não tem ninguém, comece com a palavra de Deus. Se não tem uma Bíblia, você tem um celular que vai te orientar a Bíblia. Baixe o aplicativo da Bíblia. Comece a ouvir pregação, podcast, porque hoje a gente tem tantas ferramentas, YouTube, podcast, gente, de qualquer forma. Agora, se você tá bem sozinho, bem aí, solitude, vem pra igreja, caminhe com pessoas que foi num GPS, foi num lugar onde eu tive relacionamento, sabe? Ferro afia o ferro. O meu temperamento afia o temperamento da Dilce. E a gente vai caminhar com pessoas opostas. Diferente de nós. Então, uma das dicas, amiga, relacionamento, palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem nos ensinado a cada dia. O próprio Salmos 91, eu falo, né, que o Salmos 91, pra mim, ele é muito mais que uma oração, um lugar de guerra, sabe? Falo, Senhor, se eu tô caminhando no lugar errado até hoje, mesmo tendo uma caminhada de tanto tempo com Deus, até hoje eu falo, Senhor, se eu tô trilhando o caminho errado, me conecta novamente ao meu propósito, recalcula a minha rota. Sabe? Não me deixa me desviar nem pra direita nem pra esquerda.
Então eu queria encerrar esse podcast, né, falando literalmente que a minha palavra de hoje é Josué 1:9, né? Seja forte e corajoso. Seja forte em meio às guerras. Seja corajoso em dar passos largos de fé. Porque você vai chegar no seu propósito. Mas por muito tempo eu caminhei em Ezequiel 37, que é onde eu me encontrava num vale de ossos secos. E lá em Ezequiel 37, né, o Senhor fala para Ezequiel, né? Tu creres que a vida, e Ezequiel caminhava no meio daquele vale e dizia, como assim? Só tem osso, só tem morte aqui nesse lugar? E é sobre isso. Muitas vezes a gente vai olhar as nossas situações, as nossas limitações, a gente vai ver morte. Mas no meio da morte, você começa a visualizar com a ótica do céu e declarar vida. Amém. Meu Deus, que palavra. Sheila, obrigada. E algo que eu quero dizer para você. A história da Sheila eu já conhecia, mas eu queria apresentar a Sheila Silva da Silva, porque muitos conhecem a Sheila da Closet Sheila Modas. E a Sheila é a pessoa que me veste, que veste a Pamela, veste a Pastora Gi e tantas outras pessoas, né? A gente sempre tem visto ela ali no Instagram e talvez você nem imagina que ela carregava tantas marcas. Por isso que é importante você sentar à mesa, olhar no olho, conhecer a pessoa e viver essa transformação através da vida dela. Então, eu quero dizer para você, busque um amigo, ouça o conselho que a Sheila deu aqui, busque um amigo de aliança, aquele amigo que vai te levar para o teu propósito e para o teu destino profético, aquele que vai te apresentar a Jesus, que vai segurar na tua mão e dizer, caminha uma milha a mais. Se você não está conseguindo, eu vou segurar na tua mão e vou caminhar contigo. Então, fique com esse podcast, fique com essa história, desfrute dessa mesa e que você seja abençoado, que você seja marcado através da vida da Sheila.